pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos dar um aviso rápido. A partir de quinta-feira, nós retornaremos ao nosso horário normal no colégio, pela parte da manhã, tá certo? Então, vou ter encontro com vocês nas terças, quartas e sexta-feira, tá certo? O colégio vai disponibilizar para vocês aí o horário. Então, já deixa marcado aí minha aula com vocês, já para saber o horário certo e o dia. Tranquilo? A aula de hoje é uma aula mais tranquila pelo fato de que, como a gente já vai retornar um período de aulas maior, que vão retornar a ser 50 minutos cada aula, e como a gente está bastante adiantado aqui, então a gente vai só fazer algumas revisões básicas, só para quando a gente voltar para o formato normal, né, os 50 minutos, a gente dá continuidade, tá certo? Então, vai ser o assunto referente à página 50, 51, mas nós vamos ver coisas que já tinham aparecido antes para nós sobre esse assunto, em cima desse assunto, tá certo? Ó, aí nós temos Here is my house, que é o título da unidade, tá certo? Seguinte, aqui nós já vimos logo de cara o possessivo, né? O my significa meu. Então, a gente já começa a trabalhar com as questões do possessivo, coisa que nós já tínhamos visto nas unidades anteriores. Porém, nós temos um outro verbozinho aqui, ó, que é o verbo use. Aparentemente, logo de cara, você vai entender que o verbo use é o verbo usar no inglês, tá certo? Porém, ele tem uma segunda finalidade, que é a seguinte. Esse verbo use aqui, ele vai aparecer também como costumar. Se você costuma fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu costumo caminhar todos os dias. Se eu quero passar isso para o inglês, então, I use to walk every day. Sacou? Então, saca aqui, ó, que esse use não está aparecendo como usar, mas sim no sentido de costumar a fazer alguma coisa, tá certo? Então, I use to walk every day. Então, ó, no título nós temos já aqui, ó, Here use my house. Aqui costuma ser minha casa, tá bom? Sacaram logo de cara como é que está, como o uso desse use aparece? Sei que é um assunto um tanto novo para vocês, porém é bem simples ele, tá certo? Professor, mas não tem o verbo ser depois dele, por quê? Costuma ser minha casa, porque essa frase já vai deixar entendendo isso. Use my house, costuma ser minha casa, costuma ser o meu lar, tá certo? E só lembrando, ó, que nós temos aqui o house, tá certo? House e home. Nós temos essas duas palavras que a diferença delas é o seguinte. A house em si é o espaço, o prédio onde sua casa está construída, é a edificação, tá certo? Ou seja, as paredes, os quartos, essas coisas. Já o home é o lar, onde é aquilo que você se sente em casa, seu lar, tá certo? Ah, professor, e como assim? Qual é essa diferença? O que difere? Porque o house será usado mais para designar a casa física, realmente a estrutura. E já o home é o lugar onde você se sente confortável para chamar de casa, onde você habita. Beleza? Então, voltando aqui, ó, temos a palavra here, que nós já vimos que here aqui e there, lá, são palavras as quais nós já vimos trabalhando e estamos bem familiarizados com elas, tá certo? Temos essa diferença. Então, só logo de cara no texto, nós já vimos o quê? 3 assuntos os quais nós já tínhamos estudado antes. O uso da palavra here, o possessivo e a palavrinha house e home, de como elas se diferem. Tranquilo até aí, tá? Então, para você ver que são coisas que nós estudamos nas unidades passadas
que estamos usando agora. Por mais simples que sejam essas palavras, que a gente use uma ou outra, porém, elas são de grande uso aqui. Vamos dar continuidade. Nós vamos ver uma questão que é aí, ó, no vocabulary da página 50, nós temos rooms and furniture at home. Ó, deixa eu pegar os lápis. Nós temos aqui, ó, room and furniture. A palavra room é sala, tá certo? E furniture, mobília. Tranquilo? Então, nós já temos duas palavras aí que uma já é bastante conhecida por nós, que é a palavra room, e furniture, que estamos vendo agora. Então, ó, se eu digo assim... Deixa eu pegar o espaço completo aqui que a gente vai botar já um exemplo. Se eu digo assim, ó, in my room there are 42. In my room there are 42. Veja que, mais uma vez, estamos vendo o possessivo e o there are e there is, que nós já tínhamos visto em aulas passadas, que é no sentido de haver ou existir, que difere do português, que no português eu costumo dizer assim, no meu quarto tem, só que no inglês não é assim, nós usamos there are ou there is. Só para ressaltar para vocês lembrarem, o are, plural, tá certo? E se fosse o is, singular. Então, ó, mesmo que esteja apagadinho aqui, que não deixa para ver, mas o furniture está no plural. Então, in my room, there are furnitures. O que eu quero dizer com isso? Que no meu quarto, na minha sala, eu tenho mobília, tenho móveis, tá certo? Mais uma vez, nós estamos aqui com alguns assuntos que nós já vimos nas aulas passadas. Então, são assuntos dos quais vocês já possuem dominância, tá certo? E o que eu quero que vocês notem é o seguinte: a palavra room, ela vai diferenciar muito, ela vai ter vários usos. Por exemplo, bedroom, living room, stay room e por diante, assim. E o que difere cada uma dessas? Sempre que vocês virem a palavra room, vai ser quarto ou sala, tá certo? Se eu quer dizer sala de aula, então eu vou usar classroom. Lembrando que class é aula, então classroom, sala de aula, tá certo? Se eu digo o quarto onde eu vou dormir, então eu uso bed room, tá certo? E o que é isso, ó? O bed, lembrando, bed com é cama. Então, bedroom, cama, sala. O quarto, você não vai dizer a sala da cama, você vai dizer o quarto onde você dorme. Tranquilo? E assim por diante. Sempre que virem a palavra room, vai estar designado a questão de sala ou quarto, tá certo? Feito o exemplo, bathroom. O bathroom, bath em inglês, para o português significa banho. Então, bathroom, sala de banho, banheiro. Tranquilo? Então, viu a palavra room, já sabe que é em relação a
o cômodo da casa, algum lugar que tenha um espaço para algo. Como assim, professor? Espaço para algo? Por exemplo, se eu digo TV Room, o que é a TV Room? É a sala da TV, o quarto da TV e assim por diante, tá certo? No Brasil não é comum ver as casas separadas assim, com vários cômodos, mas nos Estados Unidos a arquitetura das casas, por ser maior, então eles têm uma sala só para TV, uma sala só para jantar, uma cozinha, tudo separado realmente para cada uma de suas funções. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Na página aí, ó, na página 50, nós temos o desenho da casa e nele você vai encontrar algumas coisas, como por exemplo os cômodos, ó. Nós temos o bedroom, como eu falei, a living room. Living room é a sala de estar, tranquilo? Nós temos a kitchen, que é a cozinha, e o bathroom. Veja que aí nós temos o furniture numerado de 1 ao 9, tá certo? Então nós temos a desk, a bed, a shower, bathtub, toilet, sofa, chair, fridge and sink. Veja o que cada um desses faz parte da mobília da casa. O que a gente tem que entender como mobília é que é tudo aquilo que está dentro da casa que pode ser movido, tá certo? Então isso aí já é a mobília, então a gente já vai usar como furniture. Tranquilo? Ou seja, está dentro de casa, você pode mover, é o furniture, certo? Então a partir disso, nós já temos aqui 9 objetos que nós podemos usar. Tranquilo, né? Lembrando que estamos falando das coisas do interior da casa. Vamos dar continuidade, ó. Só para lembrar aí, só para esclarecer, o fridge é refrigerador, tá certo? Ou seja, a famosa geladeira. No number 2, nós temos o listen and repeat, coisas que vocês já estão acostumados a fazer, não vão ter problema algum com isso. Tranquilo? Number 3, listen, comprehension. Listen to the conversation, complete each statement with the correct rooms, furniture and appliance. O que seria um appliance? Um appliance seria aqueles objetos que você usa no dia a dia, tá certo? É a maneira, como eu posso dizer, os utensílios domésticos, tá certo? Seja ele qual for. Então, ó, no primeiro nós temos aí, Mark's mom is in the bedroom, ou seja, você vai ter que ouvir a conversação e preencher corretamente. Tranquilo? Então, ó, como foi uma página só de introdução, a gente para nessa aqui e como nas próximas semanas já vamos trabalhar mais, vamos ter mais tempo de trabalho, então a gente encerra por aqui essa aula na página 50, tá certo? Com essas coisas que nós vimos, e a partir da próxima aula, que já vai ser no Google Meet, nós nos veremos e podemos trabalhar cada vez mais detalhado. E lembrando, estamos bem adiantados em questão do livro, tá certo? Estamos na metade dele, ainda temos muito tempo para trabalhar. E justamente agora, com 50 minutos de aula, é que nós vamos poder trabalhar mais ainda. Então, na aula de hoje só foi isso. Foi uma coisa que nós já vimos algumas palavras que já tínhamos usado nas unidades anteriores e conhecer a questão da casa, sobre os cômodos e os móveis, tá certo? Então, pessoal, fico por aqui hoje. Vejo vocês já próxima semana, já com horário normal, lembrando de 50 minutos no Google Meet. E vocês, é a aula na quarta-feira, a terceira aula, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês próxima semana. Até mais.